Boa tarde aos brasileiros, à mídia em geral, aos parlamentares e principalmente uma deputada federal exemplar que merece estar no lugar onde se encontra, que defende os direitos dos brasileiros, dos trabalhadores. Laura Carneiro, adorei realmente a sua postura de uma autoridade, sim, em Brasília, de lutar, de abraçar uma ideia fixa que vem de anos, vem de família. Nelson Carneiro, o senador Nelson Carneiro, pai de pai dela, que logicamente isso vem de berço. Eu acho que serve para alguma das autoridades, né, que estão em Brasília, que sirva de exemplo dessa guerreira Laura Carneiro, que nós policiais ferroviários federais temos que muito agradecer, principalmente por ela estar nessa comissão da segurança pública a respeito da PEC 18. Ela foi muito objetiva, enfática, direta, não como alguns deputados federais que fogem das obrigações, que eu não quero citar, deputado de São Paulo, que não merece nem ser citado, que usou o horário, né, de se expressar, que tem um compromisso conosco também, procurou, né, se esquivar, ficar no muro. Eu acho que ele sabe, né, de São Paulo, sabe, não merece nem ser citado por mim. Se ele quiser se mudar de postura, sim, será muito bem recebido por nós. Mas vamos direto ao ponto. A deputada federal Laura Carneiro é o seguinte, passou diretamente ao ministro Lewandowski os nossos direitos constitucionais. Tentou abrir os olhos do mesmo que nós já tínhamos, né, um departamento da Polícia Ferroviária Federal em 93. Como se pode extinguir um departamento? Isso é natural em Brasília? A Polícia dos Caminhos de Ferro, ela já foi recepcionada pela Constituição Federal. Ela está lá no artigo 144 da Constituição, parágrafo 3º. Disso não deve ser contestado por nenhuma das autoridades, porque ela está lá, ela se encontra lá. E falar que ela nunca existiu é um absurdo. O ministro Lewandowski, né, em resposta a excelentíssima deputada Laura Carneiro, o mesmo citou que no período das privatizações de ferrovias e dos portos, ele esqueceu que nesse período também as rodovias foram privatizadas, senhor ministro. O senhor citou que muitos dos policiais ferroviários federais eram seletistas. A maioria eram seletistas, logicamente, ele não citou todos, né? Aí eu fiquei satisfeito. E alguns não passaram o concurso também, eu fiquei satisfeito. Então, reconheceu que passamos pelo concurso. Então, são pessoas que estavam nesse órgão em extinção. Extinção porque o governo queria. Por que extinção? Não, nós estávamos lá para continuar a nossa polícia dos caminhos de ferro. Passamos por concurso, exigência segundo grau, ter passado por uma das forças armadas, tivemos aulas teóricas e práticas, trabalhamos armados, fardados com viaturas credenciadas de polícia, carteira de polícia, todos os requisitos. A polícia mais antiga do Brasil, isso não tem que contestar. Já que o mesmo citou essas situações, né, que nós deveríamos ter sido indenizados, é a falácia do mesmo aí, entendeu? Então, cabe o governo está reconhecendo um erro dele. Deveria ter uma previdência, né, especial, mas não, no período das privatizações, no segundo mandato do senhor presidente Lula, o Ministério dos Transportes informou que não existia policiamento na extinta rede, um absurdo.
E foi postado em vídeo em rede nacional, doutor Ivete. Isso eu estou cansado, o senhor já deve estar cansado de ouvir isso. Doutora Ivete, que era secretária do Ministério da Justiça e a AGU. E ela confirmou que foi falsidade ideológica. Isso, logicamente, foi instruído para o chefe do executivo, que eu não preciso nem dizer o que. E outra reunião no secretário de Segurança Pública também, doutor Balistelli, né? O mesmo falou que já tinha até logística, né? Para a Polícia Ferroviária Federal. Né? Mediante essa postura do governo, né? O Ministério do Transporte falou que não havia policiamento na extinta rede, gerou esse problema todo que acarreta até a presente data, senhor ministro. Caberia o presidente Lula, de acordo com, recentemente foi abordado pelo policial ferroviário federal Isaías Cardoso no Rio de Janeiro, o mesmo foi cobrado do policial ferroviário federal, que em 2009 o mesmo, né, em rede nacional, em vídeo postado, que o mesmo falou que estava quase tudo certo, né, faltavam detalhes na AGU e no planejamento. E até a presente data, 16 anos, nada. Saiu. Aí o presidente Lula ainda contestou. O policial ferroviário federal Isaías, né? Graças a Deus, eles tinham o vídeo, né? No celular e tudo. Graças a Deus, eu passei. Graças a Deus, eu tenho esse orgulho de ter passado para ele, que ele me pediu. E ele passou para as autoridades, os órgãos de imprensa, tudo. E o presidente ficou em saia justa. Não precisava de passar esse constrangimento, pode dizer. E até a presente data, né, saiu no jornal, eu posso mostrar para os senhores, eu tenho aqui tudo, né, arquivado e tudo. Então, mesmo até o momento, não se manifestou em nada. E as coisas estão acontecendo. Mediante esses fatos que o ministro, né, Lewandowski citou, ele era uma pessoa, trabalhou no STF, uma pessoa respeitável, caberia aos colegas deles que estão na ativa, né, escutarem a versão dele. Quem que deveria corrigir esses erros? Complicado, né? E o STF ainda foge da responsabilidade, não quer, dificulta. Né? O chefe do executivo, o mesmo, dificulta. Aí Lewandowski, ministro, com a gente, nossos colegas, a maioria que morreram, tudo, entendeu? Passam por necessidade, alguns colegas, volta a dizer, né? Wilson de Pernambuco, conterrâneo do presidente Lula, morreu aguardando que o conterrâneo honrasse a palavra, e o mesmo não honrou. E ele partiu, morreu. E aí, quem vai dar esta vitória para ele? Para ele, só se, né? Só lá no céu mesmo. Mas pelo menos seus familiares. Ministro Lewandowski, o senhor falou que o pessoal dos policiais ferroviários federais já estão, assim, pode dizer, idosos, ultrapassados. Eu estou aqui, pleno vigor físico, né, de exercer a função. E tem muitos colegas, sim. Indiferente disso, o senhor está lá, o senhor aposentou e está lá, né? Trabalhando, Ministério da Justiça. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Condições físicas eu tenho, e muitos colegas têm. Quem que vai reparar essa injustiça, senhor ministro? Aí eu pergunto, essa PEC não vai resolver o problema da insegurança, do crime organizado. Mas enquanto se discute isso, as fronteiras estão abertas, passa armamento, drogas, os contêineres não são vistoriados, e aí? Os empresários não querem Polícia Ferroviária Federal. Não querem ser fiscalizados. E muitas das vezes eu passo por muitas autoridades, colegas, familiares, que se de chacota. Ah, esse policial ferroviário federal, que isso não existe. E aí está mais que provado, mediante a palavra do ministro, e confirma nossos direitos. Entendeu? A injustiça que prevalece esses anos todos.
Nós já fomos criados em 1852 pela maior autoridade, o imperador Dom Pedro II, artigo 641, ativo. E aí? Foi recepcionado pela Constituição Federal. E aí? Somos prejudicados até a presente data. E nós estamos em o ministro falou que estava em cargo de extinção porque o governo forçou essa situação, porque sempre só houve interesse em rodovias. Porque senão, senhor ministro, os PRF, eles eram seletistas também. A maioria não passou por concurso, era chefiado pelo DNR, tinha uma ADI. E aí? Eu faço essa pergunta, estou questionando para o senhor. E estou cobrando do presidente Lula, chefe do executivo, cumprir a palavra. Então, agora, mediante essa postura do ministro, eu acho que os brasileiros já veem que nós estamos lutando e o circo está se fechando. Nossos direitos estão sendo amplamente divulgados. E cabe o STF não nos prejudicar. Que tenha lá um ex-ministro que já confirma praticamente se nós temos uma emenda. Nelson Carneiro, pai de Laura Carneiro, está lá, tem emenda, tudo comprovando. Temos documentos, novas medidas provisórias, artigos, decretos, estudos. Tudo isso é comprovação. O Departamento da Polícia Ferroviária Federal, em Brasília, carteira de polícia. Então nós vamos apertar o circo e mostrar para as autoridades. Eu estou mostrando para a mídia que me acompanha, que me desculpem os senhores, porque essa luta é árdua. Eu luto por mim e por muitos familiares de policiais ferroviários federais. Essa injustiça que prevalece e agora está vindo à tona. Peço aos parlamentares, que estão no estudo dessa PEC, é a PEC que tem que resolver o problema, ou, senhor ministro? Caberia o chefe do executivo, cumprir o que determina as leis do Brasil, o Decreto Imperial 641, artigo 84 da Constituição. Cabe ao chefe do executivo regulamentar o que consta na Constituição Federal. E está lá, Polícia dos Caminhos de Ferro. E caberia o mesmo, crime de responsabilidade que ele comete. Isso nós vamos cobrar. Está se aproximando as eleições. Já falei se faz campanha política transnordestina, entendeu? Ferrogrão, a FIOL, Leste-Oeste, que são obras inacabadas, vagarosas, que dilubram o povo brasileiro. Vamos ser objetivo, presidente Lula. Vamos honrar a nossa palavra que vem de berço. Porque isso o senhor não tem que contestar. Estou realmente cobrando do senhor presidente Lula uma postura. Nossas representações estão em Brasília tentando, que o senhor nos escute e conhecimento, o senhor tem pleno conhecimento. Respeite as leis do Brasil. João Silveira, Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço a todos.